No capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Hoje a gente vai ler a gente vai ler o versículo 1 até o versículo 12, mas a gente vai lendo ao longo da mensagem, e apenas relembrando, irmãos, aquilo que nós já refletimos nas outras ocasiões. Primeiro a gente falou da genealogia de Jesus Cristo, que é uma lista de nomes de pessoas tão limitadas e falhas e imperfeitas como nós, mas que sustentadas por Deus ali, em arrependimento, em fé, em uma busca a Deus, foram usadas por Ele para que o reino viesse em Cristo Jesus. Nós vimos que Jesus é a verdadeira libertação para o seu povo, é o 7º 7 dentro da conta que Mateus faz na genealogia. Jesus é o verdadeiro descanso, Jesus é a verdadeira libertação, Ele é o jubileu do seu povo. O momento em que o povo estava vivendo era um momento de opressão, e esse momento de opressão não havia acabado na volta do cativeiro da Babilônia. Jesus Cristo, então, é apresentado como verdadeiro descanso e salvação. Nós vimos também, irmãos, José praticando a verdadeira justiça, não expondo a sua esposa, futura esposa, dentro daquilo que ela provavelmente havia cometido, mas muito provavelmente deixando que Deus agisse ali com a sua justiça, que é muito mais perfeita do que a nossa. Isso não significa que nós não devemos denunciar falsos mestres, falsos ensinos, porque essas pessoas já estão expostas. Também, ainda no capítulo 1, 2 nomes de Deus ali, 2 nomes de Jesus, atribuídos a Jesus. Primeiro é Jesus, Deus salva. Ele vem para nos salvar não do império, em primeiro momento, não do governo, mas dos nossos pecados. E então, com essa restauração da nossa vida, vem a aplicação do segundo nome, Emanuel, Deus conosco. A glória de Deus vem e habita em cada um de nós, na pessoa de Cristo, e agora com a presença do Espírito Santo. Deus habita em cada um de nós. No capítulo 2, nós falamos sobre os conhecidos 3 reis magos, que não eram 3, o texto não diz que eram 3, o texto não diz que eram reis, e magos aqui eram astrólogos, muito provavelmente, não é? São 3 presentes, e o rei do texto é o rei Herodes. Deus tem formas misteriosas de trazer pessoas a Cristo, irmãos. Às vezes a gente implica com as pessoas que vêm pelas motivações erradas, mas aqueles magos vieram a Cristo através de uma estrela, através da forma como eles enxergavam o universo, uma forma um tanto estranha, mas através de uma estrela, eles se achegam até o lugar em que Jesus estava, prestam culto a Jesus. Muitas vezes as pessoas vêm por motivos estranhos até Cristo, mas quando elas o conhecem, elas reconhecem que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e entregam as suas vidas a Ele. Esse é o objetivo. Também vimos que o rei Herodes não é diferente dos outros seres humanos, ele só tinha mais poder e só se permitiu avançar um pouco mais na sua loucura e pecaminosidade. Porque todo ser humano que permanece em rebeldia contra Deus, de alguma maneira procura sufocar o reino de Deus, porque quer ter o reino da sua própria vida nas suas próprias mãos. E agora a gente vai entrar no capítulo 3, a gente começa com a figura de João Batista, um cara um pouco estranho, né, vestido com roupas estranhas, com uma dieta um pouco estranha. Talvez por isso ele atraía algumas pessoas, mas também havia uma mensagem ali. Irmãos, a pergunta que eu quero deixar para a gente começar a nossa reflexão é: o que o batismo de João e a sua relação com os fariseus nos ensina a respeito do arrependimento? Eu louvo a Deus pela vida do irmão Rick, que tem falado muito sobre arrependimento. E, às vezes, a gente escuta tanto sobre arrependimento, pensa assim, poxa, mas eu já me arrependi. Vamos ver, então, sobre a questão da urgência do arrependimento. Eu quero resumir aqui, antes da gente entrar nos textos, irmãos, 3 pontos. Primeiro, todas as pessoas necessitam de arrependimento. Todos. Segundo,
quem não reconhece que é pecador, na verdade possui um entendimento errado sobre Deus e errado sobre si mesmo. E terceiro, os que se arrependem são guardados e selados por Deus. Os que se mantêm orgulhosos e rebeldes serão lançados no fogo eterno. Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 3, dos versículos 1 a 6. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região, em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João Batista é considerado o último profeta, irmãos, nos moldes do Antigo Testamento. Profeta Elias, Eliseu, Isaías, Ezequiel. João Batista é considerado o último. Depois de João, Jesus já começa o seu ministério, o Novo Testamento, a aliança da graça, começa ali o seu início, e hoje nós já vivemos nesse tempo. O que João Batista começa a pregar então, irmãos? Nós sabemos que o ministério de João Batista é breve. Eu pergunto para você, se você tivesse apenas um dia para deixar um post no seu Instagram, para deixar uma mensagem para as pessoas que você conhece, se uma pessoa que você nunca viu passasse pela sua vida por um dia, qual mensagem você deixaria para ela? Se você, que não sabe quanto tempo sua vida dura aqui nessa terra, se você soubesse que a sua vida vai ser breve, seu ministério vai ser breve, o seu serviço a Cristo vai ser breve, o que você se empenharia em fazer? João Batista, ele se empenha em pregar o arrependimento, irmãos. Parece um tema maçante, parece um tema muito pregado, mas dentre todas as coisas que João Batista podia falar, e que de fato ele falou, mas de tantos temas, irmãos, reformas políticas, reformas sociais, de tantos assuntos que ele poderia tratar naquele período, ele escolheu falar sobre o arrependimento. Deus o usou para falar sobre o arrependimento. De tantas coisas que o povo poderia melhorar, irmãos, tantas áreas da sua vida que o povo poderia melhorar, para preparar o caminho para Jesus, para que Jesus viesse, encontrasse um povo preparado para o receber. A mensagem de João é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O Hernandes Dias Lopes, no livro que ele escreve sobre João Batista, ele diz que João, ele não propôs reformas sociais, nem entrou no jogo político de seu tempo. Chamou homens e mulheres ao arrependimento. Mostrou-lhes a urgência do arrependimento, para que recebessem a remissão dos pecados. E nos últimos sermões, nós mencionamos sobre isso. Jesus nos salva dos nossos pecados, não de um reino. Irmãos, muitas vezes, o seu ambiente de trabalho é o seu ambiente de pregação. E de tantas coisas que você propõe a eles, quantas vezes você falou sobre o arrependimento? Eu me lembro que quando eu trabalhava na Palina, irmãos, eu consegui converter uma pessoa a votar no político que eu estava fazendo proselitismo ali. Mas, infelizmente, nenhum deles veio a Cristo. Alguns vieram, frequentaram no culto, mas eu sinto que eu me empenhei mais em falar sobre a política em determinado momento, na época das eleições. Eu me empenhei em falar mais sobre uma mudança social do que de fato sobre o arrependimento, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O assunto que domina a sua roda de trabalho qual é? Quando as pessoas veem você falando sobre o país, não é assim, irmãos? As pessoas não puxam o assunto da gente falando: nossa, está difícil as coisas, né? Está tudo caro.
Você vai no mercado, você não compra nada. O que você faz com R$500 no mercado, irmãos? Fala para mim. Dá para comprar muita coisa com R$500? Dá para encher a despensa da casa com R$500? Não. E aí quando a pessoa começa a falar com você sobre política, como que a conversa termina? Termina com você demonstrando que um dia você apostou tudo em coisas desse mundo, mas hoje você aposta tudo em Cristo Jesus, que a sua esperança é Cristo, que há uma necessidade de arrependimento, que a mudança no seu trabalho, que a mudança, ela vem através do arrependimento ou é uma mudança psicológica? Você tem que ver o coaching tal. Você tem que acordar todo dia e falar assim, não, eu amo o meu trabalho, não sei o que lá. E todo tipo de ideia, irmãos, de tudo que João podia falar, ele falou sobre o arrependimento. O arrependimento para a salvação, irmãos, é uma vez só. A gente crê em que se arrepende do nosso estado, crê em Cristo e anda com Ele. Mas o arrependimento, no sentido relacional, de relacionamento com Deus, ele basicamente é diário. Nós não pedimos perdão a Deus para ser salvos todos os dias, para se converter todos os dias. Nós pedimos perdão a Deus, porque da mesma forma como nós magoamos alguém que nós amamos, e nós pedimos perdão, da mesma forma nós entristecemos o Espírito Santo quando nós pecamos. E nós pedimos perdão no sentido relacional. João, então, prega sobre o arrependimento. E nesse primeiro ponto, nessa primeira parte, eu deixo a pergunta, irmãos. O que te motiva a acordar todos os dias? O que te motiva, como a irmã Tati e o irmão Renan leram aqui, o que te motiva a estar no culto? Aonde a sua mente e o seu coração estão nesse momento? Sua mente e seu coração estão em Cristo? Ou sua mente e o seu coração estão nas preocupações do que vai acontecer amanhã? Como que você vai fazer o seu serviço amanhã? Como que você vai fazer a hora que você chegar em casa com a pia cheia de louça? Nosso coração, nossa mente, eles estão constantemente, irmãos, fugindo de Deus, quase. É tenso, irmãos, olhar para as nossas vidas hoje, para a situação do ser humano hoje, e ver que há pouco falado sobre arrependimento. O que a gente busca mais? O que a gente busca mais? Não, a gente busca a parte da alegria, a gente busca a parte boa, vamos dizer assim, da Bíblia. A gente descarta os textos que falam sobre arrependimento, mas irmãos, para que o reino de Deus venha com poder, como nós cantamos várias vezes, para que Deus deixe o céu descer, para que o caminho seja preparado, para que Deus faça algo na sua vida, é preciso arrependimento. Porque quando Jesus, Deus vivo, pisou na terra, João não pregou outra coisa senão o arrependimento, o olhar para si, o reconhecer a sua condição miserável, de egolatria, de se colocar como rei, de sufocar a manifestação do reino de Deus, no trabalho, na família, de ser alguém que segue os próprios princípios, e que despreza a palavra de Deus. Arrependimento, irmãos, não é algo para o passado, não é o que aconteceu uma vez só, não, apenas o da salvação, mas todos os dias, irmãos, nós precisamos olhar para dentro, nos colocar à prova, permitir que a palavra de Deus venha discernir os nossos pensamentos e emoções, e nos arrepender, irmãos, crendo que com arrependimento o Senhor nos perdoa e claro, nós encontramos perdão, reconciliação diante de Deus. Continuando o texto, irmãos, a partir do versículo 7 a 9, Mateus 3, o texto diz: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Irmãos,
João está pregando arrependimento. Os religiosos da época chegam até João não para se batizar, talvez alguns, uma minoria, mas eles se achegam para entender o que estava acontecendo. Eles mesmos não se submetem ao arrependimento, ao batismo de arrependimento, e muito provavelmente eles desdenhavam, faziam chacota de João com a sua mensagem de arrependimento. E aí cria-se uma ideia de que o fariseu, o saduceu, o escriba, o mestre da lei, eles eram pessoas teóricas, pessoas que entendiam muito da lei, mas que tinham uma vida deplorável diante de Deus. Nesse momento, muitas pessoas acreditam que existe uma diferença entre teoria e prática. Você já pensou isso? Você já pensou que a teologia esfria o crente? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que sim, que o estudo esfria o crente. Ou então, que a gente não precisa estudar a Bíblia, que o mais importante é viver uma vida correta. Você já ouviu isso? Não levanta a mão agora, irmão. Você já pensou isso? Que pouco importa compreender a palavra de Deus, pouco importa ter uma compreensão correta daquilo que Deus diz, pouco importa dar ouvidos à palavra de Deus. O mais importante é eu viver a minha vida e está tudo certo, viver certinho. Irmãos, os fariseus, saduceus, mestres da lei, eles não tinham conhecimento correto. Não eram teóricos, não eram bons teóricos, não. Por quê? O que João denuncia aqui? Eles pensavam que por eles serem filhos de Abraão, eles seriam livrados da ira vindoura. É como você pensar que só pelo fato de você ser crente, ou pelo fato de você vir à igreja, ser evangélico, você é salvo. Quem disse isso? Quem disse isso? A palavra de Deus diz que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração, nós seríamos salvos. Mas o que era confessar Jesus na época em que Paulo disse isso, irmãos? Confessar Jesus como o único Senhor naquela época era assinar sua sentença de morte. Está disposto a morrer pelo Evangelho, porque o Senhor daquela época era César. Havia um Senhor sobre Roma, sobre aquele lugar, era César. Então confessar Jesus com a sua boca não é apenas, não, eu sou evangélico, eu conheço Jesus, beleza, sou salvo. Não, é entregar a vida, está disposto a morrer, se fosse preciso. Isso é ser crente em Jesus. Mas eles tinham um entendimento errado. Eu sou judeu, sou salvo. Ou então, eles tinham uma interpretação errada da lei. Eles olhavam, irmãos, para a palavra de Deus e entendiam de forma errada, de forma incompleta, de forma inconcisa. Iago Martins, no seu livro sobre idolatria, ele diz o seguinte: ao idolatrar doutrinas sem substância, eles próprios se tornavam religiosos sem profundidade. Ao idolatrar doutrinas sem substâncias, as pessoas se tornam religiosos sem profundidade. Irmão, já imaginou isso? Você ser um religioso sem profundidade? De fato, vir aqui de forma mecânica, de fato, fazer as coisas, como foi falado no início do culto, de forma obrigatória, de forma mecânica, religioso sem profundidade. Também um homem, um nome difícil de pronunciar, J. Gresham Machen, no seu livro sobre o liberalismo, ele diz o seguinte: indiferença sobre doutrina não gera nenhum herói da fé. Nenhum herói da fé foi indiferente em relação à doutrina da palavra de Deus. Nenhum grande homem, grande mulher de Deus
foi indiferente em relação à palavra de Deus, aos seus temas, aos seus assuntos e ao seu estudo. Nenhum herói da fé foi gerado sem se importar com a boa teologia, o bom conhecimento da palavra de Deus, irmãos. E o que isso significa? Que você precisa fazer um curso? Não. Isso significa que todos nós precisamos valorizar o culto, onde a palavra é pregada. Todos nós devemos valorizar os discipulados em que a palavra é pregada. Consolidação em que a palavra é pregada. Escola bíblica em que a palavra é pregada. Quantas coisas nós buscamos? Como que a gente vai ter uma vida correta sem o entendimento correto? Vai praticar o quê, se não souber o que precisa ser praticado? Vai viver de que forma, se não sabe o que agrada e desagrada a Deus? E então, irmãos, quantos religiosos sem profundidade estão sendo produzidos hoje em dia? A ideia de um evangélico, de alguém frequentador, a ideia de um evangélico, de alguém que fala, ó poderoso Deus, Senhor e Pai, de forma superficial. E você acha que todas essas pessoas vão ser salvas? Parece algo escandaloso, né? Parece algo extremo que eu estou falando aqui. Mas qual era a mensagem de João? Vocês pensam que vocês vão se livrar da ira vindoura por causa de uma carteirinha, por causa de uma genética que vocês têm, por causa de fazer parte de um grupo de pessoas? Arrependam-se, e o conhecimento correto de Deus sobre a nossa condição, de que nós somos pecadores e miseráveis, e de fato somos. Não adianta a gente lutar contra isso, não adianta a gente alimentar o nosso orgulho e pensar assim, não, mas será que o ser humano não tem nada de bom? O que tem de bom vem de Deus, e o que tem de ruim vem de nós mesmos. O que vem de bom de nós provém de Deus. O que vem de mal provém do nosso próprio coração. Se a gente seguir o nosso próprio coração, só vai acontecer tragédias, irmãos. Catástrofes. Como eu falei no sábado aqui, imagina que Deus te dá um dia para você ter todo o poder e o anonimato. Você vai poder fazer o que você quiser. O que você quiser. Quer sumir com alguém? Você vai poder fazer. Quer transformar o mundo inteiro? Você vai poder fazer. Quer fazer dinheiro surgir do nada? Você vai poder fazer. E ninguém vai saber que foi você. Irmãos, o ser humano é mau. E precisa de arrependimento. E não pode desprezar o conhecimento da palavra de Deus. E não pode negligenciar a leitura da palavra de Deus. E não pode desprezar o momento dos cultos e do aprendizado, irmãos. Porque é nesse momento que nós somos alimentados pela palavra. É nesse momento que a nossa fé é fortalecida. Porque tem muitas pessoas vivendo uma vida medíocre, irmãos. Lá fora. Que as pessoas falam sobre nós. Que as pessoas do nosso trabalho falam sobre nós. Como que eles nos enxergam? Irmãos, o conhecimento errado, o entendimento errado sobre nós, sobre Deus, produz uma vida superficial, uma vida errada, e uma vida que não produz fruto de arrependimento. O conhecimento correto, o entendimento correto, que tem sido desprezado, isso já é bíblico, que no fim dos tempos as pessoas desprezariam a sã doutrina, e é doloroso para quem ama a palavra de Deus ver a apatia diante da palavra de Deus, a falta de amor, falta de desejo, falta de sede. É doloroso demais, irmãos. Às vezes eu prefiro tomar um murro na cara do que escutar certas coisas. Às vezes eu prefiro tomar 2 murros na cara, irmãos, do que ver o desprezo que as pessoas têm pela palavra de Deus e ficam buscando revelação e um monte de outras coisas que em um determinado contexto são boas, mas desprezam o conhecimento da palavra de Deus. Acham que é só teoria. Acham que é só teoria. O conhecimento correto da palavra de Deus, irmãos, nos leva ao arrependimento.
que consequentemente nos leva a uma vida que produz fruto. Fruto. Mudança, transformação visível. É isso que João está pregando. Continuando, versículos 10 e 12. João continua: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Qual é o resultado, então, irmãos, da mensagem do arrependimento? A mensagem é urgente. A mensagem é urgente. Nós precisamos ter um entendimento correto da palavra de Deus, para de fato a gente poder olhar para Deus com clareza, olhar para nós mesmos com clareza. Clamar para que Deus purifique o nosso coração dos ídolos que nós levantamos. Nos arrepender todos os dias. Porque senão o que acontece, irmãos? Aqueles que não se arrependem, eles serão condenados. E a Bíblia e João não poupam esforços para usar essa linguagem do fogo. O fogo. Se você já se queimou alguma vez, quem aqui já espirrou, estava fazendo fritura e espirrou óleo no braço, irmãos? Dói? Uma gotinha de óleo. Dói, não dói, irmãos? Mas a descrição, irmãos, do sofrimento, irmãos, do tormento do inferno é de um fogo que não se apaga. De um fogo que não se apaga. Para aqueles que não se arrependem. Para aqueles que permanecem na superficialidade. Para aqueles que acham que são bons demais para se arrepender. Para aqueles que não conseguem enxergar o porquê que eu deveria pedir perdão. Por que eu deveria fazer tal ato? Eu já me arrependi uma vez. Não, eu sou uma pessoa justa. Não, eu gosto das coisas certas. Não, e uma egolatria, e de repente começa a acontecer o que aconteceu com os irmãos lá da Galácia. Eles entraram pela fé, pelo Espírito Santo, mas continuaram pela carne, pelas obras da lei, pela justificação própria. Irmão, se você desprezar a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, se você juntar mestres para você, mestres que dizem o que você quer ouvir, você vai ser o mais infeliz dos homens, a mais infeliz das mulheres. A palavra de Deus, nós precisamos ter em alta conta, irmãos. De novo, eu estou repetindo isso, irmãos, porque é algo que eu sinto que é urgente demais para a gente deixar quieto. Quem não se arrepende, irmãos, é condenado. Mas quem se arrepende é guardado por Deus. Aqui eu preparei uma imagem, irmãos. Se os irmãos puderem colocar ali. Quando a primeira... Olha lá. Um monte de seta. Mas calma lá, irmãos. Não olha lá não ainda não, por favor. Vamos deixar lá só para... Irmãos, o que significa batismo com o Espírito Santo e com fogo? Significa falar sobre o batismo pentecostal? Eu acredito que não. Não nesse texto. Outros textos falam sobre o batismo, outros textos são utilizados para falar sobre o batismo no modelo pentecostal. Segunda opção, batismo com o Espírito Santo e com fogo. O fogo ali é um fogo refinador, um fogo que nos purifica? Também acredito que não. Outros textos da palavra de Deus são utilizados para falar sobre essa obra de Deus nos refazer, nos refinar, nos passar pelo fogo e nos fazer mais puros. Mas esse texto, irmãos, a minha Bíblia está assim, tá? Fiz uma circulação lá. João fala 3 vezes sobre fogo.
Primeira vez ele fala sobre a árvore que é cortada, a árvore que não produz fruto e é lançada ao fogo. A terceira vez que ele fala sobre fogo é sobre a palha que vai ser queimada em um fogo que nunca se apaga. Então, tanto na primeira vez que a palavra aparece, como na segunda vez, João está falando de juízo, de condenação nesse texto. Nesse texto, irmãos, especificamente. Então, pelo contexto, isso é o contexto, irmãos, pelo contexto imediato, pelo que está sendo falado ali, é muito mais provável que João está falando o seguinte: olha, virá alguém, Jesus Cristo, que batizará aqueles que se arrependeram com o Espírito Santo, no sentido de os selar, de os guardar, porque depois ele vai falar sobre recolher o trigo no celeiro. Então aqueles que se arrependem, aqueles que olham para si, e não é vergonha nenhuma fazer isso, irmãos, vergonha é não se arrepender, vergonha é permanecer no erro, vergonha é permanecer obstinado com a dura serviço, com orgulho, zombando do nome de Deus, dando mau testemunho do nome de Deus, isso é vergonha. Não o arrependimento. Aqueles que se arrependem, irmãos, aqueles que se arrependem, olha para dentro de você e diz: eu não consigo me salvar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo quanto eu sou limitado, mais eu percebo quanto eu não consigo me salvar, mais eu percebo o quanto aqueles pecados mais grosseiros só são a ponta do iceberg, porque tem muito mais no fundo, tem uma raiz mais profunda nessa árvore que precisa ser podada, e arrancada, e tratada, e eu não posso fazer isso, eu não tenho força para fazer isso. Os pecados mais notáveis, eles são apenas a superfície do que existe no meu coração caído. Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. Jesus, eu não posso me salvar se não for pela Tua graça, pela Tua obra, pelo Teu poder. Eu me arrependo daquilo que tem no meu coração, no meu ser. Eu quero mudança, transformação. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser diferente. Eu quero frutificar, eu quero ser parecido com Jesus. Eu não quero dar mau testemunho, eu quero ser diferente. E mesmo quando eu errar, eu quero saber pedir perdão para as pessoas que eu ofendi. Eu quero saber correr para os teus braços, clamando por misericórdia, num sentido relacional. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. E o meu maior medo sou eu mesmo, porque o meu coração é caído e obstinado. Eu me arrependo, Senhor. Eu mudo a minha rota, eu não vou mais olhar para mim. Eu não vou mais olhar para as coisas, para os ídolos, para as propostas do mundo, porque nada pode me salvar, me satisfazer, me preencher. Eu me arrependo, eu mudo a minha rota, eu vou olhar para o Senhor, porque nenhum rancor, nenhum medo, nenhum desejo carnal, nenhum achismo da minha mente, nenhuma opinião pode me salvar, apenas o Senhor. Eu me arrependo, eu mudo de rota, eu olho para o Senhor. A esses o Senhor resgata e salva. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 a 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Você se arrependeu, irmão? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus é crer que Ele te salva, é crer que Ele te transforma, que a palavra que o próprio Jesus usou, cumpriu e confirmou, e que o Espírito Santo continuou a redigir e escrever, santifica você. Se você entregou sua vida a Jesus, a nível de perder coisas por causa de Jesus, perder amizades por causa de Jesus, perder status por causa de Jesus, perder a vida por causa de Jesus. Se você o confessou com seus lábios e creu no coração, você foi selado. O que isso significa?
Quando Deus olha para você e diz, é meu, é minha propriedade. E quando o diabo ou qualquer outro ser celestial olha para você, diz, é de Deus, está selado, está guardado. Mas aqueles que não se arrependem, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 6, versos 15 e 17. No dia do grande e terrível, no grande e terrível dia do Senhor, que Ele fará esse julgamento, irmãos, que é a mensagem que João Batista está pregando, Ele vai ajuntar o trigo nos seus celeiros, mas aqueles que não produzem fruto de arrependimento, aqueles que não são dele, Ele os lançará no fogo. Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, mas também todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes, aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem pode subsistir à ira de Deus? Quem pode se esconder de Deus? A gente esconde as coisas das pessoas, a gente engana as pessoas, às vezes a gente se engana, mas quem pode enganar a Deus? Quem pode se esconder debaixo dos montes e tentar fugir da ira de Deus? Se você ainda não se arrependeu, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Livre-se de você, do seu ego, do seu orgulho, da sua altivez. Para com isso. Nós não somos nada, somos pó. E nós voltamos para o pó. Arrependa-se se você ainda não fez isso, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Ele não dá uma palavra que fere, sem um propósito, ou com o propósito de apenas ferir, mas com o propósito de abrir os olhos, de acordar para a vida e falar, cai na real, se arrepende, volta para Cristo, porque senão ninguém subsiste. Reis poderosos, CEOs de empresa, donos de estabelecimento, pequenos, grandes, iletrados, cultos, pessoas que têm faculdade, que não têm, todos estão sob os olhos do Cordeiro. Quem pode subsistir? Ninguém. Ninguém. Mas aqueles que se arrependem. Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A essa altura não importa se você, que já acompanha os debates, se você é arminiano ou calvinista, de verdade, isso não importa, irmãos.
Para o arminiano, que existe a possibilidade da perca da salvação, a perca da salvação é quando você se apostatou totalmente, negou Jesus completamente, está desviadaço, fugiu e diz, eu não creio mais em Jesus, estou em outra agora, aquilo lá era balela, acabou. Isso é apostasia. Agora, quem disse que se você briguei com meu marido, perdi a salvação, pedi perdão, ganhei a salvação? Isso é uma caricatura da teologia arminiana. Isso é uma caricatura, irmãos. Queridos, se nós nos arrependemos, se nós de fato reconhecemos quem nós somos, se nós demos ouvido à mensagem que precede o reino, se nós demos ouvido à mensagem que vem antes da vinda do Salvador, que é a mensagem do arrependimento, e se de fato nós nos arrependemos, nada pode te separar do amor de Deus. Você é salvo, você não perde a sua salvação, você está seguro com Cristo. Você, claro, né? Você não vai apostatar também, irmãos. Você crente em Cristo, você olhando para Cristo, reconhecendo que é Ele que te sustenta, é Ele que provê as coisas na sua vida, você prossegue no amor a Deus, você não decai, você cresce, você é transformado de glória em glória, você é salvo. Jesus vai vir. Eu tenho um pouquinho de medo, olha, eu creio em Jesus, eu sei, mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo. Irmãos, quem se lembra do episódio do Êxodo no Egito, em que Deus diz, o anjo da morte vai passar aqui, e vocês vão passar o sangue nos umbrais. Vocês lembram desse episódio da Páscoa? Pergunta, as pessoas passaram o sangue, tinham sangue, o selo nas suas casas. Eventualmente, uma dessas pessoas, ai meu Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu passei o sangue aqui nos umbrais, mas, nossa, o anjo da morte, né? Meio brabo, né? Vai ser meio tenso. Eu estou com um pouquinho de medo. E o outro, não, fica tranquilo, a gente está selado aqui, a casa está selada. O anjo da morte não passa aqui. Pergunta, os dois tinham sangue nos umbrais. Os dois foram livres do anjo da morte? Da passagem do anjo da morte? Sim. Sim. Porque às vezes nós confundimos a fé, ou a falta de fé com uma pequena fé. Pessoas que vivenciaram aquele episódio do Êxodo tiveram medo. Pessoas que vivenciaram o episódio do anjo da morte ficaram preocupadas, mas por causa do sangue que estava nos umbrais, por causa do selo que Deus colocou, eles foram salvos. Da mesma forma, irmãos, às vezes a gente fica um pouquinho atemorizado com algumas coisas que acontecem. O verdadeiro amor lança fora o medo, sim, mas tem dias que parece que a gente fica um pouco preocupado. Se a gente disser que não, acho que é meio... Seria mentira, né? Quantas vezes nós já ficamos preocupados, irmãos? Mas, de novo, se você está em Cristo, se você foi selado com o sangue de Cristo, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nada. Então, fica tranquilo. Pessoas não podem te separar do amor de Deus. O diabo não pode te separar do amor de Deus. A sua morte não pode separar do amor de Deus, nada, porque a garantia da salvação não está em nós, está no selo do Espírito Santo colocado em nós. Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé. Quero já chamar a pastora Demar. Irmãos, eu nunca ouvi uma mensagem de arrependimento em que eu voltasse dando risada para casa, sabia? Jamais. E todas as vezes que eu fui confrontado pela palavra de Deus, e foram muitas, acredite, irmãos, muitas, eu não voltei sorrindo para casa. Às vezes Deus usou pregador, a vida da minha esposa, a vida da minha mãe, a vida dos irmãos próximos, para trazer um alerta, um sacode, irmãos.
a princípio, como o autor aos Hebreus diz, a princípio a correção parece que não vem a calhar tão bem. Mas, irmãos, se Deus nos chama ao arrependimento, é porque Ele nos quer perto. Se Deus nos corrige, é porque Ele nos quer santos, juntos da sua presença, em comunhão plena com Ele, desfrutando de tudo o que Ele é e de tudo o que Ele pode fazer nas nossas vidas. É um ato de amor de Deus nos chamar ao arrependimento. É um ato de amor de Deus nos confrontar, nos incentivar a olhar para nós e reconhecer os nossos pecados e nos arrepender constantemente. É um ato de amor, irmãos. E tenha certeza disso. Por mais que o arrependimento ele produza algo um pouco estranho na hora, por mais que quando um pregador, algum irmão vem e fala sobre arrependimento e traz palavras que às vezes parecem pesadas, isso parece que e eu não vejo a hora da hora passar. Saiba, irmãos, que aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e se arrependem, são guardados por Deus, como eu já falei aqui, e encontram salvação, reconciliação e tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero orar com você, pedir para você